de toda a cultura que havia sido produzida ao longo dos séculos pelo Império Romano. E com a sua queda, então, ela é detentora desse poderio romano, né, sobre os povos. Então, não somente um poder espiritual, mas um poder também legal, né, um poder também político. Então, quando você vê o surgimento, a gente vai ver também ao longo aqui do nosso estudo, a gente vai ver detalhadamente quando você tem o surgimento desse poderio dentro desse meio, dentro dessa sociedade romana, né, o estabelecimento aí dessa instituição, você vê então uma diferenciação entre esta instituição e a igreja primitiva que a antecedeu. Então você vê uma transformação agora daquela igreja primitiva numa instituição política, tá ok? Por isso que catolicismo não é sinônimo de igreja primitiva. No princípio nós não tínhamos igreja católica, tá ok? No princípio nós tínhamos igrejas, e as igrejas todas submetidas a Cristo, que é o seu único cabeça, e as igrejas não exercendo uma sobre as outras um domínio político, vamos dizer assim. Então as igrejas, elas naturalmente, conforme você vê informações do Novo Testamento, elas são independentes entre si, se reunindo para discutir questões doutrinárias, por exemplo. Então, os crentes de Antioquia sobem para Jerusalém para se encontrar com as lideranças que debatem questões doutrinárias. Então, você tem aí uma reunião dos cristãos para debater, deliberar sobre um assunto. E você tem aqueles que são referência na igreja se unindo para deliberar sobre determinado tema. Mas você não tem uma organização política central, na qual um homem se arrogue ser o substituto de Cristo, que é o que o Papa se entende. O vigário de Cristo, o vigário de Deus na terra, o substituto de Cristo. Então, isso não faz nenhum sentido para a visão neotestamentária de igreja. E aí, quando você vê Pedro e João, eu me recordo logo daquilo que Cristo demonstrou, seu ensino, quando os discípulos discutiam entre si sobre quem era o maior, e Cristo põe uma criança no meio deles e diz: quem não se tornar como uma criança não pode entrar no reino de Deus. Então ele coloca essa questão e também deixa muito claro que entre vós não será como é entre os gentios, que uns tentam se dominar, né, uns aos outros, se impor, se colocar como superiores. E aí Cristo coloca que aquele que quiser ser maior seja o servo entre todos. Então eu vejo isso de uma forma muito positiva. Se você quer crescer, se você tem ambição de crescer no reino de Deus, sirva, seja servo. Então a visão de Cristo inverte essa lógica mundana, né? Essa lógica naturalmente humana. Então Pedro e João são pessoas relevantes, importantes, grandes líderes, e Pedro, pelas suas características de personalidade, assume de certa forma um papel de liderança, uma vez que ele tem essa predisposição, então ele toma a frente, mas não no sentido de se entender melhor ou maior do que os outros, mas sim no sentido de servir aos demais, né? Servir a todos eles. E Cristo, de fato, ratifica, né, essa situação quando entrega a Pedro aquela visão do lençol que desce com aqueles diversos animais, e os animais, na ótica do judaísmo, são impuros, e Cristo diz para Pedro: mata e come. Ele resiste, mas enfim, Cristo o convence: não torneis impuro aquilo que eu purifiquei. E aí Pedro entende, está falando dos gentios, está falando da missão aos gentios, está falando de não rejeitar, não restringir o evangelho dentro do arraial do judaísmo, mas espalhar para todos eles, porque Cristo de fato os purificou ou os purifica com o seu sangue, quando eles aceitam o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Então você tem, com o convencimento de Pedro, você vai ter a sua palavra positiva, afirmativa no concílio, tá certo? No primeiro concílio da igreja, que foi o concílio de Jerusalém, quando ele se reúne para deliberar a questão importantíssima entre graça e lei. A salvação é por guardar, a salvação passa, né, pela necessidade de guardar a lei de Moisés e os costumes alimentícios, por exemplo, guarda de dias, ou a salvação é unicamente pela graça? Então, quando você tem esse grande debate e você tem algumas lideranças já do mundo gentílico, envolvido com o mundo gentílico, com as missões vindo até Jerusalém, e em Jerusalém você tem como que um quartel-general ali do cristianismo, ainda muito misturado com o mundo judaico, farisaico, na verdade, né? Mais especificamente. E ali então está um reduto, né? Desses judeus que aderem ao cristianismo, mas que não querem deixar as suas práticas, seus costumes, né, da sua mentalidade farisaica. Então, quando Paulo e Barnabé vão até ali, se da parte do Senhor Jesus Cristo não tivesse havido
num primeiro momento, esta preparação de Pedro para, num momento decisivo, dar a sua palavra de apoio, você teria certamente ali uma grande dificuldade para que Paulo e Barnabé e os irmãos que subiram de Antioquia conseguirem um convencimento ali, porque ali estava no reduto da igreja que estava ainda dentro de uma mentalidade, um mundo muito farisaico, muito judaico, tá ok? Então Pedro e João, você vê, são grandes lideranças. Pedro é mais espontâneo, João é um pouco mais introspectivo, mas é muito profundo na sua espiritualidade, de modo que seu evangelho é extraordinário. A sua descrição de Cristo é perfeita. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Isso é muito da característica, né, do apóstolo João. Apocalipse, né? Ele sendo levado, isso que veja uma porta aberta no céu e uma voz que diz, vem e vê. E a partir dali toda aquela revelação do Apocalipse, aquela coisa extraordinária, né, arrebatadora. Então você vê João muito mais voltado para essas questões do mundo espiritual e Pedro muito mais prático, né, muito mais expansivo, né, mais espontâneo, aliás, muito mais espontâneo. As doutrinas, ele discorre aqui, é uma base muito simples, porque o movimento no qual hoje nós temos, né, nós temos na atualidade tomos e tomos de teologia, vide aí a Suma Teológica de Tomás de Aquino, por exemplo, se você quiser entender um pouco do que é a complexidade da teologia, as teologias sistemáticas que você pode encher estantes e estantes com elas, toda essa complexidade decorre das polêmicas. Então a igreja, isso é um movimento natural, isso é um movimento normal, não há de se estranhar essas características. A igreja por si não manifesta o interesse de tanta sistematização, de tanta complexidade, tá certo? De construir tantas teologias e doutrinas e dogmas e concílios, não parte da igreja. Por quê? O principal papel da igreja não é construir ideias sistemáticas e complexas e dogmas, nada disso. O principal papel da igreja é adorar a pessoa bendita de Cristo Jesus e proclamar a sua palavra a toda a terra. Né? Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, não é ide por todo mundo escrever livros de teologia. Então o primeiro impulso do cristão sempre tem que ser adorar a Deus e proclamar Cristo a todas as pessoas, né? A toda a terra, né? Só que com essa proclamação vem as discordâncias. Então vem os questionamentos sinceros e verdadeiros de pessoas que querem aprender, mas também vem as colocações capciosas de pessoas que pretendem destruir a mensagem. E aí surge um Ário, surge um Sabélio, surge um Pelágio, né? Surge um Marcion, né? Surge aquele com quem Orígenes discutiu, teve um Cerinto, teve diversos. Então você tem diversos polêmicos, diversos hereges, né, os heresiarcas, que surgem ao longo da história e que causam polêmica, ameaçam trazer confusão para o cristianismo, confundir a mente daqueles que estão muitas das vezes inclinando seu coração. Veja aí no próprio texto Simão Mago, Paulo pregando lá, né, a um grande representante romano, e quando Paulo Ricardo está dando ouvidos ao Evangelho, está inclinado a ouvir o que Paulo está dizendo, e Simão tenta interferir, né, o Barjonas tenta interferir na situação, confundindo, né, contrariando, contraditando Paulo, e Paulo, imbuído do poder de Deus com autoridade, ele professa, né, que ele ficará cego até o final do dia, e aí com aquele sinal, né, o procônsul então, de fato recebe o evangelho, vendo que aquele homem, além de estar pregando a palavra de Deus, também tinha o poder de Deus, né? Tinha autoridade da parte de Deus. Então, dentro dos próprios textos do Diário dos Apóstolos, você já começa a ver essas polêmicas. Dentro da própria igreja, você começa a ver a polêmica, né? Quando em Antioquia, os apóstolos proclamando ali, comunicando, né, todo a vitória do evangelho, da proclamação da palavra de Deus, um grande êxito, né, na proclamação com a fundação de diversas igrejas, e surge um grupo ali para contraditar, não, mas eles têm que aceitar
a lei de Moisés, se circuncidar, guardar o sábado, guardar os preceitos alimentícios, não comer carne sufocada, e aí começa a surgir todo aquele peso, né, de costumes que eles querem lançar como meio salvífico. Então, os costumes, em muitas épocas da história, são úteis para reger a vida no cotidiano, para evitar pecado, impureza, evitar a pessoa adentrar por um costume que seja escandaloso. Então é necessário. Paulo também, nas suas cartas, instrui, Pedro instrui acerca de muitas situações nas quais o cristão tem que tomar cuidado com o seu comportamento, tem que zelar pelo seu comportamento, mas aquilo que estava sendo colocado é como meio salvífico. Então a salvação, ela é somente através da pessoa bendita de Cristo Jesus. Então aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, agora é salvo por graça e não por práticas de obras de lei. Tá ok? Então Tiago, ele não é contrário a essa verdade, uma vez que Tiago disse, mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então as obras que Tiago mostra são oriundas da fé. Então a fé é que salva e não as obras. Tá ok? Então temos aí a estrutura na qual a fé em Cristo dá a nós a salvação que ele confere por graça. Então, cremos em Cristo como suficiente Salvador e por graça recebemos então da parte dele a salvação com o perdão dos nossos pecados. Então, temos aí a estrutura da fé doutrinária é simples, ela vai se tornar complexa com o passar do tempo, né, da história e com o levante de muitas polêmicas, tá ok, que ameaçam a igreja. Primeiro ponto, o maior caráter messiânico de Cristo, a doutrina essencial da ressurreição, ou seja, Cristo é o Messias, Cristo morreu, mas ressuscitou e Cristo vai voltar. Então, básico da doutrina cristã, e a partir daí surge todo o desenvolvimento, a partir das polêmicas que vão se levantando. O culto da igreja na antiguidade, ele também coloca aqui como simples. Primeiramente, a igreja, ela não entende, ela não associa a designação igreja a um templo, e nem o culto a um lugar. E aí vale aquela palavra que Cristo deu à mulher samaritana. É chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é nem em Gerizim, nem em Jerusalém, tá certo? Mas é em espírito e em verdade, onde quer que eles estejam, 2 ou 3 estou eu ali no meio deles. Então temos um culto espiritual, temos um culto não ligado a determinadas datas ou lugares santos. Não, santo é a pessoa. E o templo é sua própria vida, seu templo é seu próprio corpo. Então temos aí o cristão sendo habitado pelo Espírito Santo, reunindo-se, sendo então o corpo de Cristo e Cristo ali no meio deles, onde quer que ele esteja, tá certo? Em qualquer circunstância em que ele esteja. Então temos aí um culto muito simples. Então haviam reuniões na casa dos irmãos, no pórtico, perto do templo, num cenáculo, onde fosse, porque onde se reunissem, Cristo estava ali no meio deles. Até esse entendimento foi fortalecido na situação na qual eles estavam pós-crucificação, escondidos, com medo, tá certo? Apavorados, e Cristo, sem ninguém abrir a porta, se mostra no meio deles, aparece no meio deles. E eles, num primeiro momento, se assustam, mas depois o Senhor os faz entender, né, acerca da a sua presença, que ali não é um fantasma, ali não é um espectro, mas sim é ele ressurreto. E aí toma ali, come pão, peixe, ordena a Tomé que toque, né, nas suas feridas, uma vez que ele disse somente se pôr o dedo, né, nas feridas eu vou crer. Então ele ordena, e aí Tomé cai de joelhos, meu Senhor e meu Deus. Ele duvidou para que nós crêssemos, né? Tomé é dito isso acerca dele. Então nós temos aí essa situação na qual os cristãos têm um culto muito simples. Ele fala aqui acerca do domingo, sendo privilegiado, não por causa de nenhum concílio de Nicéia, nem coisa que o valha, mas sim pelo fato de Cristo ter ressuscitado no primeiro dia. Então você tem um marco histórico agora, é a ressurreição de Cristo Jesus. É isso que importa, tá ok? Então Cristo Jesus, ele ressuscitou, então o marco importante para culto é a sua ressurreição, e ele é o nosso descanso. Então, questão do descanso de sábado, né, sábado sendo imposto como dia de descanso, não faz nenhum sentido mais, uma vez que já alcançamos o descanso na pessoa bendita de Cristo Jesus. Aí ele fala do domingo, como que uma reunião matutina para leitura da Sagrada Escritura, uma reunião noturna, um culto seguido de uma chamada reunião ágape, no qual celebrava-se a ceia do Senhor.
Então ele fala dessa primeira estrutura que depois será substituída por um culto matutino e a ceia também matutina a partir da carta que ele descreve aqui de Plínio para Trajano. Então ele explica acerca dos cristãos que ao romper do dia se reúnem para celebrar o seu culto. Então, a partir dessas evidências, entende-se que priorizou-se então o culto matutino com a leitura da palavra, o ensinamento, profecia, cântico e celebração da ceia. Então é possível até que a igreja, num primeiro momento, celebrasse a ceia todo domingo. E isso pode-se até acreditar pelo fato dos cristãos estarem sendo intensamente perseguidos e ninguém ter certeza de quanto tempo de fato vai permanecer vivo, né? Uma vez que os cristãos no primeiro momento estavam sendo intensamente perseguidos pelo Império Romano. Então, eu não duvido que a ceia fosse celebrada de fato todo domingo. Então, você chegar até um domingo, poder celebrar um culto, certamente você vai celebrar também uma ceia ao Senhor em memória, né? A sua morte, sua ressurreição. E isso não é nada absurdo. Então, na atualidade, a gente tem uma ceia estabelecida para uma vez por mês. Eu acho que de fato é equilibrado, uma vez que não foi determinado se a ceia tem que ser uma vez por semana. Isso não há nenhuma determinação em nenhuma carta, em nenhum texto, tá certo? Do Novo Testamento. Então fica aí, né, cabe aí a coerência, né? Então para essa situação da igreja primitiva, provavelmente celebrava-se todo domingo. Para a atualidade, eu acredito que o coerente é uma vez por mês. Uma vez por ano eu já acho algo excessivo, né? Então você tem a Igreja Cristã do Brasil que celebra uma vez por ano. Eu acho isso excessivo. A Santa Ceia, pelo menos uma vez por mês. A contribuição dos romanos eu já descrevi, tá? O domínio mundial de Roma. Em 63 eles chegam à porta da Palestina, mas desde 700 a.C. já surgiram e começaram as disputas internas dentro da Península Itálica, cresceram. Depois teve a Grande Guerra com Cartago, que foi um divisor de águas. Dali eles se tornaram um grande império marítimo. Depois dominaram, né, o território grego, egípcio, dos